Por que o Império Romano caiu? Essa é uma pergunta que provavelmente todo fã da história romana já se fez muitas vezes e descobriu que a resposta para essa pergunta é surpreendentemente complexa. Neste canal, explorei as razões mais importantes para a queda em vários vídeos e cheguei à conclusão de que o Império Romano caiu devido a uma interação complexa de múltiplas razões. Mas e se eu te dissesse que você pode, em teoria, encontrar a maior e mais importante razão para a queda, uma razão predominante da qual as outras razões derivam? E você pode se surpreender com qual é essa razão. Nós lemos sobre como as invasões bárbaras causaram a queda de Roma, como as guerras civis causaram a queda, ou o cristianismo, ou as mudanças climáticas, a diminuição da população, ou até ideias mais distantes, como o envenenamento por chumbo. Dentre todas as razões pelas quais o Império Romano caiu, eu pessoalmente, e isso é claro sempre discutível, colocaria a propensão romana para guerras civis muito lá em cima, em combinação com um sistema de sucessão não resolvido. Se pensarmos cuidadosamente sobre o que causou a queda de Roma, algumas coisas que inicialmente vêm à mente, após cuidadosa consideração, acabam por não ser as mais importantes. Invasões bárbaras, por exemplo, parecem superficialmente a razão mais importante, porque afinal, não foram os bárbaros que invadiram o Império Romano do Ocidente e estabeleceram seus próprios reinos no território do Império Romano Ocidental? Como então isso não pode ser a razão mais importante? Bem, porque já havia invasões de inúmeras tribos germânicas bem antes da queda do Império Romano do Ocidente, e isso não causou a queda de Roma naquela época, na crise do século III. Por que não? Porque os romanos, através de uma combinação de imperadores surpreendentemente capazes como Galienos, Aureliano ou Probus, conseguiram repelir os invasores e fortalecer o império. Então, as reformas de Diocleciano permitiram que o império se recuperasse e sobrevivesse muito mais tempo do que teria sobrevivido de outra forma. Então, os romanos mostraram que se eles se unirem por um período de tempo suficientemente longo, então as invasões bárbaras não seriam um problema. Então, as invasões bárbaras provavelmente não podem ser a razão mais fundamental pela qual Roma caiu. Claro, desempenhou um papel sim, mas foi a razão mais importante? Provavelmente não. E quanto à população em declínio, então? Bem, isso a princípio também parece muito plausível, já que a população do Império Romano diminuiu bastante desde o seu auge de cerca de 65 milhões de pessoas no meio do século II para apenas 50 ou 55 milhões nos séculos IV e V, enquanto a população dos germânicos estava aumentando ao mesmo tempo. Mas isso também não pode ser o mais importante, porque o Império Romano se estabilizou depois que a peste antonina e cipriana já havia dizimado a população. Apesar disso, os romanos conseguiram repelir os invasores germânicos e reunificaram o império sob o lendário imperador Aureliano. Ou foi o cristianismo? Isso também parece muito convincente à primeira vista, já que o cristianismo não causou muitos problemas ao polarizar a população em cristãos e pagãos e depois até mesmo os próprios cristãos em inúmeras subseitas que se odiavam. E o cristianismo não causou uma diminuição da população e um declínio no vigor marcial com seu monasticismo e pacifismo? Bem, mas então, anomalias como Majorian, que quase conseguiu restaurar o Império Romano do Ocidente, ou Belisarius, que reconquistou grandes áreas para o Império Romano do Oriente, ambos cristãos, certamente são também meio haverá difíceis algo de para explicar. você. Então acho provavelmente que a deve ser algo propensão para mais. guerras civis, o sistema de sucessão não resolvido e a divisão do Império foram provavelmente as três maiores razões para a queda do Império Romano. A propensão para guerras civis fez com que os romanos lutassem mais frequentemente entre si, em vez de se unirem decisivamente contra inimigos externos. Se os romanos, por exemplo, tivessem se unificado no início do século V contra os invasores germânicos, os germânicos não teriam chance. Em vez disso, houve em um momento quase 10 usurpadores simultaneamente que lutaram contra as forças do imperador romano do Ocidente no início dos anos 400 assim, dizimando grandemente as legiões que teriam sido muito necessárias na luta contra os invasores germânicos. O mesmo vale para a divisão do império.
Muitas vezes, o leste lutou contra o oeste e vice-versa, o que resultou em uma enorme perda de vidas romanas e na dizimação das legiões ocidentais, legiões que teriam sido muito úteis contra os invasores germânicos. E o sistema de sucessão não resolvido, onde os romanos simplesmente não tinham um plano real de como determinar o próximo imperador sem guerras civis ou derramamento de sangue, desestabilizou muito o império, pois muito raramente os imperadores eram eleitos pacificamente e de maneira ordenada. Apenas por um período de cerca de 100 anos esse sistema funcionou, mas assim que havia um mau imperador no comando, como Commodus, tudo desmoronou rapidamente e o ótimo sistema de adoção foi jogado ao mar. Em vez disso, imperadores eram rotineiramente mortos por usurpadores, por seus próprios soldados, por seus próprios generais ou por contra-imperadores. Mas qual é a principal razão subjacente para essa propensão a resolver disputas pela força que leva a guerras civis? E qual é a principal razão subjacente para o sistema de sucessão não resolvido? Se pensarmos sobre isso, a principal razão se resume a como nós, humanos, funcionamos em um nível fundamental. O Império Romano não era especial no sentido de que, como todos os impérios da história humana, eles tiveram um começo e chegaram ao fim. Impérios, como provavelmente todas as construções humanas, são inerentemente instáveis. Mas por que isso? Bem, quanto maior um império cresce, mais distantes logicamente ficam todas as regiões desse império. Em sua maior extensão, o Império Romano cobria uma área de 5,5 milhões de quilômetros quadrados, que é menor que a área terrestre dos Estados Unidos hoje. Mas temos que pensar no contexto da época. Hoje, você pode voar de Nova York para LA em algumas horas e, via internet, as pessoas em um país grande como os Estados Unidos da América estão muito mais conectadas. Portanto, um senso de unidade muito maior pode se desenvolver ao longo do tempo. Por isso, nos Estados Unidos da América, nem todo conflito resulta em guerra civil. Mas em Roma, basicamente, era esse o caso. Sempre havia guerras civis. A cada poucos anos, o Império Romano estava, na verdade, quase sempre em um estado de guerra civil perpétua. Por quê? Porque na antiguidade, os tempos de comunicação e viagem eram muito mais longos, e assim que o Império enfrentava alguns problemas, o tribalismo entrava em ação imediatamente. Essa é uma característica humana básica. Através de milhões de anos de evolução, nossos cérebros foram programados para esse comportamento, porque em pequenos grupos podemos sobreviver muito melhor. Mas isso também pode ser um problema, porque assim que há discordância, como era frequentemente o caso em Roma, imediatamente tínhamos muitos grupos diferentes que todos pensavam que sua respectiva solução seria a melhor. Então, esse tribalismo levou a diferentes facções rivais lutando umas contra as outras. Este imperador e seus soldados contra aquele outro com seus soldados. Basicamente, tribo contra tribo. Mas não apenas o cérebro humano tende ao tribalismo, que cria todos os tipos de problemas, o principal deles, é claro, sendo a guerra civil. Mas é claro, o sistema de sucessão não resolvido também pode ser visto como uma espécie de tribalismo. Praticamente todo imperador queria estabelecer sua própria dinastia. Dinastia Júlio-Claudiana, dinastia Antonina, dinastia Severa, dinastia Constantiniana, dinastia Teodosiana e assim por diante. Colocando pessoas do seu próprio clã, da sua própria tribo, se preferir, no trono, e assim garantindo que a sua tribo continuaria a manter o poder, colocando a sua própria tribo acima do bem-estar do império. No final, eu diria que o tribalismo evolutivo inato dos humanos, em combinação com o comportamento egoísta, é o que causou a queda de Roma. O tribalismo e o egoísmo são, por mais desagradáveis que às vezes possam ser, programados em nossos cérebros por milhões de anos de evolução brutal. Esses mecanismos foram muito úteis na Idade da Pedra, mas agora não tanto. O tribalismo e o egoísmo ainda estão em jogo hoje, ainda causando enormes problemas, como podemos ver diariamente. Eles nos serviram bem para sobreviver à brutalidade severa da Terra, mas o mesmo mecanismo que nos permitiu sobreviver por milhões de anos é o que destrói impérios. Porque se colocarmos nossas próprias necessidades egoístas acima das necessidades de muitos, bem, isso normalmente não termina bem para esse grande construto chamado império. Porque quanto maior um império cresce, mais facções ele terá, que agem para todos os efeitos como tribos.
E todos eles pensam que estão certos, e só eles e os outros estão errados, e isso cria instabilidade, guerras civis e o assassinato de às vezes excelentes imperadores. Para mim, portanto, o próprio cérebro humano, a maneira como somos programados, é a razão mais importante pela qual o Império Romano caiu e por que todos os impérios caem. Nós hoje, no entanto, temos a vantagem de que estamos muito mais conectados do que os romanos jamais estiveram. Podemos conversar com outras pessoas ao redor do globo, voar para qualquer lugar rapidamente. Podemos, assim, superar nossa tendência para o tribalismo e egoísmo até certo ponto. Pelo menos eu sinceramente espero que possamos. Se curte meus vídeos, considere me apoiar no Patreon ou se associar no YouTube. Eu ficaria super agradecido porque é apenas graças aos nossos incríveis Patrons e membros do YouTube que este canal é possível. Muito obrigado pelo seu apoio. E claro, por favor, curta e se inscreva para que você não perca nenhum vídeo futuro sobre a fascinante era do final do Império Romano. Claro, agradeço a todos que apoiam Majorianos, seja via Patreon, associação no YouTube, doação pelo PayPal ou apenas assistindo. Muito obrigado por apoiar Majorianos para que eu possa manter este canal sobre a história do final do Império Romano. E se você quiser aprender mais sobre as primeiras 10 razões para a queda de Roma, você pode assistir a este vídeo aqui no canto superior direito. Mas se quiser aprender mais sobre as outras 10 razões para a queda de Roma, você pode assistir ao outro vídeo no canto inferior direito. Agradeço novamente a todos os amigos da história romana. Gratias Tibiago e Bene Valete.